atores da inclusão. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis, você tá aqui no Jobis PC ou no Clube da Terapia. E você tá aqui porque aqui é um canal muito legal, gente. Aqui a gente conversa sobre questões inerentes à deficiência de uma perspectiva emocional, filosófica, porque isso é muito importante. Como vocês já estão cansados de saber, a gente tá em pleno Setembro Verde. E quando a gente tá no Setembro Verde, isso significa que a gente vai falar de inclusão um pouco mais do que a gente fala nos outros meses. E hoje eu trouxe algumas reflexões pra gente fazer sobre inclusão. E assim, eu queria muito que você multiplicasse essas reflexões se você concordar. Não precisa necessariamente compartilhar o vídeo do Jobis PC. Embora se você compartilhar eu agradeço, porque a gente tá tentando chegar a 1000 inscritos. Então, poxa, dá essa força. Mas se você não quiser, não tem problema. Faz um story, faz um vídeo, faz um texto, comenta sobre isso. Eu queria comentar alguns aspectos, 2 aspectos muito importantes da inclusão, nos quais a maioria das pessoas não pensam. Primeiro aspecto importante da inclusão, que a gente fala muito pouco. Quem que promove a inclusão? Por muito tempo, a inclusão era assunto de pessoas sem deficiência, tá? Eram missionários que sentiam esse chamado de Deus para ajudar a gente, ou pessoas que estudavam e trabalhavam com esse público. Mas a gente, pessoas com deficiência, a gente não tinha voz. Ainda tem alas do movimento de inclusão que dizem que os protagonistas da inclusão são as famílias das pessoas com deficiência. E não! O protagonismo é da gente. I'm sorry. A gente ama vocês. Mas cada vez mais pessoas com deficiência estão se apropriando do discurso inclusivo porque nós somos atores, amores. E quando eu falo que a gente é os atores, isso significa que muitas vezes a gente vai ter um discurso diferente das pessoas sem deficiência. E isso aconteceu em outros movimentos minoritários. A gente precisa olhar para outros movimentos minoritários para entender porque se trata de gente do mesmo jeito. Então, por muito tempo, quem falava... quando o pessoal começou a escutar o que a galera LGBT tinha para dizer, o que a galera negra tinha para dizer, saiu muito desse papo de, nossa, a gente é legal, eu gosto muito, me sensibilizo com a causa, sabe? Porque a gente começou a entrar nas matrizes de preconceito que todo mundo tinha, inclusive aquelas pessoas que super queriam ajudar a nossa causa, né? Então, para ouvir pessoas com deficiência falando sobre deficiência, o papo muitas vezes vai transcender a história de, você é um exemplo de superação, que lindo, são deficientes. O papo vai muito além disso, né? Quando a gente coloca o protagonismo de novo na mão das pessoas com deficiência, aliás, pela primeira vez com história na nossa mão, a gente vai falar que muitas coisas que disseram que era ajuda, não eram ajuda. A gente vai falar que a gente não quer ter necessidades especiais. A gente quer inclusão de fato e de direito. A gente vai falar que a gente não quer esmola. A gente quer cidadania, meus queridos. Cidadania inclui direitos e deveres. Cidadania inclui igualdade de oportunidades para todos nós. A gente vai falar que muitas vezes... Desculpa, o que vocês sem deficiência dizem que é o nosso problema, não é o nosso problema. O problema de muitos de nós não é a deficiência, mas o modo como a deficiência e as pessoas com deficiência são vistas dentro da sociedade. Estão percebendo? E a gente vai falar, muitas vezes, que quando a galera fala de cura das nossas grandes limitações, o pessoal tá lá atrás, no modelo médico, onde a função da ciência era buscar a cura das pessoas com deficiência e a sociedade era fazer o possível para que eles pudessem participar apesar da sua grande limitação. Não! A gente não quer simplesmente as migalhas, a gente quer o banquete todo. A gente quer estar nos espaços. A gente não quer simplesmente trabalhar com vagas escolhidas para o que você acha que a nossa condição nos permite. A gente quer a oportunidade de crescer nos empregos aos quais estejamos vinculados, tal qual qualquer outro funcionário, qualquer outro colaborador. Vamos lá, gente, é justo. Desculpa. É o mínimo que a gente está pedindo. A gente está pedindo para ser considerado como cidadão. A gente está pedindo para ser considerado como funcionário. A gente está pedindo para ser considerado. Não é simplesmente os assistidos, aquelas pessoas que estão esperando qualquer nesga de espaço. A gente está falando de inteireza, de integridade,
tá bom? E aí isso nos leva a um outro ponto muito importante da nossa conversa, que eu acho que a gente precisa conversar muito. Quando a gente fala de inclusão, a gente pensa numa criança no espaço ou numa pessoa com deficiência adulta, assim, num emprego, muitas vezes até, assim, obrigatoriamente num emprego bem básico, né? Mas a gente esquece que a pessoa com deficiência cresce. Que a pessoa com deficiência é diversa, como todas as outras pessoas sem deficiência. Então, muitas vezes, por exemplo, você pega e fala assim, o aluno com deficiência na escola. Amores, o aluno com deficiência vai crescer. E ele vai sair da escola. E aí ele pode ser o professor com deficiência dessa mesma escola. A gente tem, gente, plano de inclusão para professores com deficiência? Não, não tem. E eles estão aí. Eles estão aí, fazendo faculdade, passando em concurso e reivindicando o seu espaço. Por que não? E muitas vezes sendo barrados. Porque sim. A pessoa bate o olho e fala assim, você não é capaz. Eu entendo com o meu coração, com o meu achômetro aqui, com a minha liberdade de consciência, que você não é capaz de assumir essa função. Aí pega, barra a pessoa e vai a pessoa ter um trabalhão danado. É bem humilhante, gente, pra depois provar que ela tem condições sim. Mas quando ela chega lá dentro da instituição do ensino, é picaretagem, é selva, é brabo, é matar um leão por dia. Porque muitas vezes a gente está no lugar, mas as pessoas acham que a gente não devia estar lá. E aí a gente lida, não poucas vezes, com hostilidade dentro do próprio ambiente de trabalho. Então aquela mesma pessoa que na rua é vista como grande exemplo de superação, ai que história linda, como você é demais. Quando a gente começa a ocupar os espaços, são as mesmas pessoas que vão dizer, não, mas você não devia estar aqui, como é que você vai exercer isso se você não é uma pessoa normal? Então, gente, isso é muito sério. A gente precisa desvelar os véus da hipocrisia da inclusão para chegar na verdadeira inclusão. Muita gente que fala assim, é um exemplo de inclusão, e tal. Gente, e se esse aluno que esteve na escola inclusiva aparecer na escola como pai de uma criança, típica ou atípica? Ele vai precisar ser incluído nesse espaço também. Por isso é que eu falo que a inclusão não é um protocolo, é uma atitude humana. A inclusão é muito além das cotas, porque muitos espaços que a gente vai não dá para colocar cota. Cota de professor com deficiência na escola, a gente vai ter que fazer isso, jura? Cota de pais com deficiência, matriculando seus filhos sem deficiência na escola. E veja que eu estou dando exemplos muito básicos. A conversa sobre inclusão precisa transcender os protocolos para passar a ser visto como uma filosofia de vida e como um item de educação mesmo. Então, quando eu vou na rua, por exemplo, eu tenho uma regra que é, de não esbarrar nas pessoas de propósito. Que é de evitar gritar com as pessoas, né? E aí a gente vai aos poucos, enquanto sociedade, incorporando o respeito à diversidade também como forma de inclusão. E aí quando eu falo do respeito à diversidade, eu não estou falando simplesmente em você colocar rampa de acesso e piso tátil. Eu estou falando da sua atitude ser uma atitude respeitosa com as pessoas diferentes que estejam cruzando o caminho com você. Isso não é favor, isso é direito. Isso é cidadania, isso são lutas históricas que a gente está lutando para obter há muito tempo. E, com tudo isso, ainda tem pessoas dizendo que as pessoas sem deficiência é que vão ser a nossa voz. Elas vão falar por nós e elas vão nos proteger do mundo. Chega de proteção. A gente quer liberdade. A gente quer cidadania. A gente quer alteridade, tá bom? Porque, adivinha, a gente tem sim aspectos e características diferentes de uma pessoa sem deficiência. Mas, não apesar disso, mas também por isso, a gente tem muita coisa boa para oferecer. A gente não tá chegando só para pedir coisas.
A gente tem o que dar. Pessoas com deficiência podem ser pessoas muito bacanas. Independendo da deficiência, não é nem apesar, tá? Mas independendo. É muita força humana desperdiçada. Porque algumas pessoas decidiram que a gente não é capaz. E aí a gente tem menos de tudo. Menos acesso à educação. Menos acesso à representatividade política. Menos acesso à oportunidade de emprego. Menos acesso à moradia, saneamento básico, segurança. E aí, eu termino perguntando, considerando tudo isso, onde está mesmo a maior deficiência? 23:49. Usar botão.